Olá, meu nome é Max D'Angelo e estou aqui no Datalogando para trazer mais um conteúdo para vocês. Vamos iniciar o curso de Introdução à Linguagem SQL. Esta aula fornece uma breve introdução ao trabalho com banco de dados relacionais. Você aprenderá como realizar uma consulta usando o comando SQL simples. Vou ensinar a selecionar e resumir colunas de tabelas de banco de dados, tudo passo a passo. Vem comigo! Um curso sem muita teoria, sem muita enrolação, né? Direto ao ponto. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o primeiro item, que é a linguagem SQL. Tá? A linguagem SQL, pessoal, SQL é uma sigla que significa Structured Query Language, tá? E que seria, traduzindo aí, a linguagem estruturada de consulta. E essa linguagem é utilizada em bancos de dados relacionais. O que são bancos de dados relacionais? São bancos de dados onde a gente vai trabalhar com tabelas. E eu já vou explicar para vocês o que é o conceito de tabela. Tá? Eu tenho aqui, ó, eu vou deixar esse link aqui da W3 Schools para vocês usarem um SQL online. Então você pode usar aí para fazer o nosso curso um navegador de sua preferência. Não precisa instalar nada na sua máquina por enquanto. Mais para frente a gente vai ter cursos aqui onde eu vou explicar como montar um banco de dados, como realmente estruturar um banco de dados, né? Mas por enquanto não. Por enquanto nós vamos usar esse daqui que ele já vem com um banco de dados pronto. Esse banco de dados aqui, ele tem essas tabelas. Eu já vou explicar o que são as tabelas. E a gente vai trabalhar com ele, tá? Bom, um banco de dados relacional, pessoal, ele guarda as informações em tabelas, em tables. Tá? Essas tables, elas têm uma estrutura sempre parecida com uma estrutura de uma planilha eletrônica. Ou seja, onde eu tenho colunas, também chamadas aqui de campos ou fields, e tenho linhas, que são chamadas de registros ou records, tá? Ou rows também, né? Essas linhas, cada linha dessa representa uma informação única que eu estou guardando no meu banco de dados. Tá? E cada coluna representa uma propriedade ou alguma informação que eu desejo guardar no meu banco de dados. Então, nessa tabela, por exemplo, é uma tabela de customers, né? De clientes. Então eu tenho aqui um código do cliente, o Customer ID, eu tenho o Customer Name, que é o nome do cliente, eu tenho o nome de um contato aqui, Contact Name, eu tenho Address, que é o endereço, eu tenho City, que é a cidade, eu tenho Postal Code, que é o código postal, né, o CEP, e eu tenho Country. Então, que é o país. Cada coluna dessa, country, né, país, cidade, endereço, nome, código, cada coluna dessa vai guardar sempre a informação correspondente àquela coluna. Então, na coluna de código eu só tenho código, na coluna de nome eu só tenho nome. E a cada linha é um novo registro de um novo customer, né, de um novo cliente. Então é assim que funcionam as tabelas nos bancos de dados relacionais. E nós vamos perceber que essas tabelas elas vão se relacionar. Nós vamos aprender isso nas aulas adjacentes, como elas se relacionam, como você faz relacionamento de uma informação de uma tabela com outra. Mas por enquanto, para a gente começar, como o nosso foco é a linguagem SQL, vamos entender aqui como que a gente trabalha com essas tabelas utilizando a linguagem SQL. Então, a gente já aprendeu um pouquinho aqui, bem rápido, uma introdução à linguagem SQL, sem enrolação, direto ao ponto. Entendemos aqui o conceito de tabelas e colunas em bancos de dados relacionais. Também um overview bem rápido para a gente não perder tempo. E vamos agora começar a utilizar ferramentas online, tá? Que é esse editor de SQL online aqui do W3 Schools, para a gente não precisar instalar nada na nossa máquina e já começar agora mesmo a testar as coisas que a gente está fazendo aqui no nosso vídeo, tá? Então, aqui em cima eu tenho aqui um comando SQL, tá? Eu tenho aqui como escrever comandos SQL. Eu vou clicar aqui em Run para executar o SQL e ele vai me dar o resultado aqui embaixo, tá bom? Então aqui nós temos uma frase, né? Uma statement, né? Uma declaração SQL que
começa com select. O select é uma palavra reservada que indica que eu quero fazer uma consulta. Toda vez que eu quiser consultar alguma coisa em uma tabela, eu começo pela palavra select. Tá? Essa palavra select, ela vai ser seguida sempre por um nome de uma coluna. Então eu tenho que colocar aqui o nome de uma coluna. Tá? Esse nome de coluna tem que ser um nome de coluna existente. Ó. Se eu escrever aqui nome de coluna e tentar executar, ele vai dar um erro. Ó. Tá? Ele deu um erro falando assim, olha, não encontrei não encontrei essa coluna aqui que você colocou, nome de coluna. Mas se vocês lembrarem, a gente tinha lá uma coluna chamada city, cidade. Então se eu escrevo aqui o nome da coluna correta e executo, ele retorna para mim somente a coluna city com todas as cidades. Percebam que logo na sequência ele tem aqui um from. Então select é uma palavra reservada, seguido de um nome da coluna. Depois ele tem from. O from é uma palavra reservada que depois dele eu tenho que colocar o nome da minha tabela. Ou seja, aonde, selecione a cidade from, da tabela de colunas. Eu tenho que colocar o nome de uma tabela aqui. Se eu colocar o nome de uma tabela que não existe, vou colocar aqui tabela. Não existe esse nome aqui. Tá? Não tem nenhuma tabela nesse meu banco de dados com esse nome. Aqui no lado direito. Então, se eu executo, ele obviamente fala que deu um erro, que não encontrou. Agora, se eu coloco o nome da tabela corretamente, customers, e executo, aí ele vai trazer as colunas. Certo? Trouxe o resultado. Posso trocar aqui e colocar customer ID, que era o nome de uma coluna que eu tinha. Executo e ele traz a coluna customer ID. A gente tinha aqui customer name. Executo e ele traz customer name. Pessoal, vou fazer um teste aqui, vou apagar tudo e vou escrever tudo minúsculo. Select, certo? Customer name. Vou mudar aqui, vou colocar country. Certo? Vou colocar aqui from customers, tudo minúsculo. Quando eu executar, ele também deu certo, Tá? Porque a linguagem SQL, ela não é case sensitive. O que significa isso? Ela não faz distinção entre maiúsculos e minúsculos. Você escolhe como você quer digitar. Tá bom? Você pode digitar maiúsculo, minúsculo e ele vai funcionar da mesma forma. Outra coisa, quando eu termino de escrever um comando SQL, eu posso colocar o ponto e vírgula ou não. Se eu colocar o ponto e vírgula, ele entende que aqui terminou o meu comando. Mas se eu omitir, ele também funciona. Coloquei, ele funcionou, vou retirar e ele também vai funcionar. Eu gosto de fazer da seguinte forma, tá? Eu gosto de colocar as palavras reservadas em maiúsculo e o nome de coluna, eu gosto de colocar o nome da coluna conforme está no banco de dados. Então eu vou colocar assim, porque é como estão o nome das colunas e das tabelas. Tá? Não vou colocar o ponto e vírgula e ele vai executar e vai trazer o customer name aqui para mim. Tá bom? Esse aqui foi um começo, só para a gente perder o medo de trabalhar com SQL. Então, a gente viu aqui o uso de uma ferramenta online, que a gente está usando o W3 Schools Try SQL. E estamos usando aqui o comando select com uma coluna. Vamos fazer agora usando o comando select com múltiplas colunas. Tá? Só para a gente aprender um pouco mais aqui outros recursos. Isso que a gente fez aqui, essa consulta, é uma consulta simples, com apenas uma coluna. Mas eu posso fazer essa consulta com mais de uma coluna. Eu posso colocar aqui, customer name, e colocar também a cidade e também o país que eu quero. Basta que eu coloque o nome das colunas divididas por vírgula. Dessa forma, eu consigo montar os resultados de acordo com o que eu desejo. Olha, eu quero retornar apenas o nome
a cidade e o país que ela se encontra. Posso mudar aqui também, ó, o nome da tabela. Né? Eu posso fazer um select aqui e mudar o nome da tabela. Eu tenho outras tabelas aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, a tabela de employees, né? De empregados. Então eu tenho aqui essa tabela de employees, que eu tenho employee ID, last name, first name. Então eu posso vir aqui, ó, e fazer last name, vírgula, first name. E quando eu executo, ele filtra para mim somente as colunas que eu busquei. E veja que ele mudou o from aqui, né? O from agora é o from employees. Posso fazer na mesma linha, posso dar um enter aqui para pular de linha, tá? Fica a meu critério. No SQL, o que importa para ele é encontrar essa sequência correta aqui, não importa que esteja na linha de baixo. Bom, para fazer consulta então com mais de uma coluna, basta colocar as colunas divididas por vírgula. Um outro recurso que eu quero mostrar para vocês aqui é o uso do asterisco. Vocês já devem ter notado no vídeo ali que algumas vezes apareceu um asterisco ali. Esse asterisco indica que eu quero todas as colunas. Ao invés de eu digitar o nome de todas as colunas, eu coloco asterisco e dou um run. E ele traz para mim todas as colunas, para não precisar que eu digite todas as colunas. Isso é muito útil quando você não conhece o banco de dados e quer conhecer. Então a primeira coisa que você faz é dar um select asterisco para ver quantas colunas e quais colunas a tua tabela possui. Tá bom? Eu posso fazer isso em outros. Olha lá, ó, select asterisco from shippers, né? E aí ele traz para mim aqui o resultado dessa tabela shippers. Posso fazer isso aqui em products, ó. E ele traz para mim, ó, select asterisco from products. É que quando eu clico aqui, ele já monta, né, o select asterisco aqui por padrão. Então não estou precisando nem digitar. Tá, ó. Isso para vocês verem aqui como funciona o SQL. Se eu quero filtrar uma coluna só, vou substituir então aqui o asterisco pelo nome da coluna. Posso colocar mais de uma coluna. Olha lá, o product name, unit from products. E aí quando eu executo, ele filtra só aquelas colunas que eu desejo. Bom, com isso aprendemos também como fazer o select com múltiplas colunas. Né? Por enquanto bem fácil, bem direto ao ponto. Vamos fazer agora o uso do distinct. Vamos aprender o que é o distinct, tá? Muito importante aprender esse comando. Pessoal, eu vou voltar aqui para a tabela de customers. A tabela de customers, ela tem aqui, ó, uma coluna chamada country. Quando eu busco essa coluna country, olha o que ele me retorna. Ele me retorna os países. E note que ele repete os países, ó. Ele tem países repetidos, México, certo? Ele tem aqui, ó, Germany, né, Alemanha, repetido. E ele tem aqui 91 registros, né? 91 linhas, ó. Eu posso passar aqui, tem 91 e dessas 91 tem vários repetidos. Ó, USA, né? Vários Brasil, ó, repetido, repetido. E se alguém perguntasse para mim o seguinte, olha, eu quero saber dentro da tabela de customers a origem de todos os meus clientes, né? A origem dos países e de todos os clientes. Se eu mostro isso daqui, eu mostro muita repetição. Agora, se eu uso antes da coluna, eu uso uma palavra reservada do SQL chamada distinct, certo? Dessa forma aqui, ó, distinct. Aí eu abro parênteses e dentro do parênteses eu coloco qual a coluna que eu quero fazer a distinção. O que esse distinct faz? Ele elimina os repetidos. Então ele vai eliminar tudo que é repetido e deixar apenas, por exemplo, no caso aqui México, que aparece várias vezes, ele vai deixar apenas uma vez o México, ele vai retirar os repetidos, ó. Então quando eu executo, ele retira para mim todos os repetidos. Notem que ele retornou aqui para mim, ó, apenas 21 registros, né? Porque há 21 países, ó. Porque ele eliminou todos os repetidos, ó. Brasil não está repetido, ó, o México não está repetido, tá bom? Se eu retirar essa palavra distinct daqui e executar novamente, ele volta todos eles, né, os 91 registros, ó,
E aqui o México aparece repetido de novo. Tá bom? Posso fazer isso também com cidade, ó. Cidade. Ó, ele trouxe as cidades aqui, ó, e tem cidades repetidas, ó. Né, eu acho que London aqui, ó, Londres também está repetido, ó. Tá vendo? Então, ele trouxe aqui 91 linhas, inclusive as repetidas. Quando eu coloco o distinct, ele elimina os repetidos. Lembrando que eu tenho que abrir e fechar parênteses. Olha lá, ó, mudou para 69, né? Ele eliminou os repetidos. Bom, com isso, aprendemos aqui o uso do distinct para eliminar os repetidos. Vamos aprender agora o count. O count, pessoal, é uma outra ferramenta muito útil quando você está iniciando no SQL, que ajuda você a contar a quantidade de linhas de uma determinada tabela. Então, aqui no nosso editor online que a gente está usando, ele já traz o número dos registros, ó. Quando eu clico aqui, ele já traz, ó, é uma ferramenta que ele já tem, ó, lá, ó. Ele já traz para mim aqui, ó, number of records, né? Ele diz que tem aqui 10 empregados cadastrados, ó. Quando eu clico aqui em order, né, pedidos, ele traz aqui que tem 196. Mas se não tivesse isso daqui, como que eu faço via SQL, via um comando de SQL, como que eu faço para contar? Ou seja, para retornar aqui uma contagem do total de linhas que tem numa determinada tabela. Basta eu fazer assim, pessoal. Ó. Select. Aí depois eu vou usar aqui a palavra reservada count. Vou abrir parênteses, colocar um asterisco dentro, dizendo que eu quero que ele conte tudo o que tem naquela minha tabela. Vou colocar aqui o from e vou colocar o nome da minha tabela. Vou colocar aqui tabela de orders. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, não precisa, mas eu vou colocar. Para indicar que acabou. E quando eu executo, ó, ele retorna para mim o resultado de uma expressão, dizendo que o resultado foi 196. Então, ele traz apenas uma linha com o resultado total, a conta total de quantos registros existem naquela tabela, 196. Se eu troco aqui a tabela, ó, vou trocar aqui por essa tabela aqui, ó, categories. Quando eu executo, ele traz que tem apenas 8 categorias. Se eu tiro o count aqui, ó, vamos ver se tem 8 mesmo? Eu tiro o count e deixo só select asterisco. E aí ele traz, ó, as 8 categorias que estão cadastradas. Ó. Tudo bem? Fácil, né? Bem tranquilo. Pessoal, com isso a gente encerra aqui a nossa aula de introdução ao SQL. Tá? Aguarde aí, fique atento no canal, aguarde os próximos vídeos que a gente vai continuar, vai aprofundar um pouco mais nessa linguagem tão poderosa para tratamento de dados. Tá joia? Muito obrigado. Agradeço de você ter ficado até aqui e nos vemos nas próximas aulas. Um abraço.